A paz de Deus seja com todos. Neste vídeo, iremos analisar um áudio que está correndo pelas redes sociais, de um suposto ex-padre, por nome de Pedro Laurencin. Neste vídeo de hoje, o ex-padre faz críticas à Igreja Católica Romana, e faz comentários sobre a CCB. Vamos ouvir o áudio e comentar sobre o que ele diz, ponto a ponto. Aqui é o conselheiro CCB, e vamos ouvir agora o áudio deste suposto ex-padre e fazer nossa análise. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Quando Deus, Ele ama uma alma, não importa onde estejamos, não importa o que façamos, por amor a esta alma, o Senhor deixa as 99 no seu aprisco com segurança, vai em busca da ovelha desgarrada e no tempo certo, determinado e preparado por Deus. A esta alma o Senhor se dá a conhecer, a chama pelo nome, limpa, lava, consagra, purifica e coloca sentados nos bancos da congregação para dar glória, para dar um aleluia. Deus limpa e coloca nos bancos da CCB. Esse é um típico jargão, usado para dar a entender que esses são os bancos da salvação, ou seja, que todos os que deverão ser salvos serão trazidos para esses bancos, fazendo assim referência e apologia à CCB. Acredito que por estas primeira fala, já podemos ter uma noção em como pensa o padre e por qual caminho vai tomar no restante do áudio. Ele também deixa claro que Deus é da CCB, e todos os salvos devem estar na CCB. Isso é sentimento facioso, um sentimento reprovado pelas Escrituras, e por isso, ele jamais diria isso, se realmente estivesse dizendo pelo Espírito Santo. Assim o Senhor fez comigo, não olhou para a posição que eu ocupava, para o status, para o poder, para a glória, para a fama, para a riqueza, mas o Senhor olhou para a minha alma e me chamou neste caminho santo. Eu não vou contar agora como que foi as revelações que o Senhor me deu. Meu celular não está muito bom, mas eu vou dizer para os irmãos que eu estava me paramentando, colocando as vestimentas litúrgicas para celebrar a missa no domingo à noite, e a voz do Senhor falou comigo e me disse: eu não habito mais aí, eu não te quero mais aí. Levei um susto, irmãos, porque eu pensava que era alguém que estava falando comigo. Novamente a voz do Senhor disse para mim: eu não habito mais aí, eu não te quero mais aí. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, aonde que está o teu povo? Onde está a tua igreja? E o Senhor me disse: eu vou te revelar aonde está a minha igreja. Então a partir daí começou as revelações de Deus para me chamar neste caminho santo. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, de todo o meu coração: se um dia a congregação, o povo da congregação, chegar diante dos anciães, do colégio dos anciães, e dizerem que não querem mais obedecer à doutrina, Deus deixa a congregação, forma para si outro povo, porque a sua palavra, ela tem que ser cumprida na terra até a volta do seu Filho Jesus Cristo. Não é placa de igreja que salva. O que salva na congregação é a doutrina. 2. Eu não habito mais aí. Eu vou revelar onde está a minha igreja.
Primeiramente, Deus nunca habitou em denominações e nem em templos. Deus nunca fez parte de nenhum sistema religiosos. As regras, liturgias e doutrinas foram feitas e criadas para o homem e não para Deus. Deus não habita em prédios e templos, mas habita em pessoas, pois o homem é a criação de suas próprias mãos. O homem é o templo feito pelas mãos de Deus. Em segundo lugar, neste momento de áudio, ele pergunta a Deus: onde está o povo? E Deus diz que vai revelar. Essa é uma típica frase de quem não tem um argumento bíblico plausível. Então diz que Deus falou com ele, como se Deus fizesse acepção de povo e ajuntamento, contrariando sua própria palavra que diz. Colossenses capítulo 3. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Nesta frase fica claro que a única diferença real é quem crê e quem não crê. 3. Esse é o momento em que o suposto padre se revela um leigo e um servo da CCB. Em primeiro lugar, coloca os anciões como homens infalíveis, em que pode até o povo errar, mas eles sempre estarão certos. Depois diz que a salvação está condicionada à doutrina pregada na CCB, ou seja, para você ser salvo, deverá estar na CCB e obedecer piamente às doutrinas, costumes e ser subservientes ao ministério. Essa é uma fala que demonstra o grau exacerbado em que a pessoa se encontra, já em estágio de fanatismo. Fica evidente a devoção à CCB e o aspecto salvífico que ela tem. Vale ressaltar que o homem é salvo pela graça de Deus e que a graça não é um ajuntamento de pessoas, e nem um conjunto de regras e doutrinas. A graça não é algo ou um objeto para que esteja aqui ou ali. A graça não pode ser possuída, mas você pode ser agraciado por ela, pois a graça é o perdão de Deus e o preenchimento do vazio do coração do homem com a presença de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, representados com a presença do Espírito Santo. A graça é um imenso favor, e como um favor não pode ser possuído, mas oferecido, assim é a graça de Deus. A graça está e sempre estará nos filhos de Deus, independente da denominação. Agora é o momento em que o suposto ex-padre vai abordar fatos da história da Igreja Romana, e é exatamente por esse caminho que vamos pôr à prova se realmente ele foi um padre ou não. Pois os fatos históricos da Igreja Católica Romana é apenas o estudo primário do seminário da Faculdade Católica. Então vamos acompanhar. Por 425 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana foi a graça de Jesus Cristo na Terra. No ano 425, quando o imperador Constantino se converte ao catolicismo, ele, o Papa, convoca o segundo concílio da história da Igreja, o concílio na cidade de Niceia, que depois passou a ser chamado Concílio Niceno-Constantinopolitano. 4. Primeiro equívoco de conhecimento do suposto padre. No ano 420, o imperador Constantino já tinha morrido há muito tempo, nascido em 272 e sepultado em 337. Não precisa ser nenhum teólogo e nenhum historiador para ter conhecimento dessas coisas. Uma simples pesquisa na internet pode te fornecer essas informações, como vou reproduzir aqui, agora. Constantino I ou Constantino, o Grande, 272-337, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo.
5. Segundo equívoco é que o Concílio de Nicéia foi em 325 e não foi convocado pelo Papa, mas por Constantino, que convocou os bispos da Igreja Católica Romana. E neste concílio, o imperador e o Papa vão mudando a doutrina, porque o imperador era o deus do Império Romano. Com ele vem todo o Império Romano pagão junto. E a igreja ainda estava em formação, precisava do apoio do Império para se expandir por todo o Império e todo o mundo romano. Então, um aliou com o outro. Um foi cedendo um pouco daqui, outro cedia dali. O imperador deixava de ser o Deus para se tornar simplesmente um membro da Igreja Católica, e assim foi indo, e a Igreja Católica foi adquirindo poderes. Uma das coisas que o imperador e o Papa precisavam mudar de imediato era quanto à data 25 de dezembro. No Império Romano, no dia 25 de dezembro, era comemorada a festa ao deus pagão Sol, né? Ao deus Sol. Então o inimigo soprou e o Papa disse: vamos criar o nascimento de Jesus Cristo. A palavra Natal vem do latim, que significa natalício, nascimento. Então eles criaram o Natal no dia 25 de dezembro, mas não está escrito na palavra de Deus que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e nem que ele nasceu no dia 6 de janeiro, quando o mundo católico comemora a festa dos Reis Magos, e nem no dia 21 de março, quando se inicia o solstício de verão. Não importa para nós o dia que Jesus nasceu. O que importa para nós é o dia que Jesus nasce, no dia que nós fazemos um concerto com ele nas águas do Santo Batismo. Por isso que a palavra batismo vem do grego e significa funeral. É sepultar nas águas o velho homem na imersão em Adão, que foi o pai da transgressão, para ressurgir das águas um novo homem na imersão, para viver uma vida nova, uma novidade de vida nesta terra, no novo Adão, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Então, a partir deste concílio, o Papa e o Imperador vão mudando a doutrina de santo culto por missa, de santa ceia por hóstia, instituem as velas bentas, os ramos bentos, as águas bentas, as procissões, mudam o batismo de adulto por criança, porque a Basílica de São Pedro precisava de dinheiro para acabar de ser construída, que ela demorou quase 300 anos para ficar pronta. Então eles mudaram o batismo de adulto por criança, porque adulto demorava muito para ser batizado. Então o inimigo soprou e eles criaram o batismo de criança e colocaram na cabeça do povo que se não batizasse dentro de 7 dias a criança morresse, ela morreria pagã. Está até o dia de hoje. Então vão mudando a doutrina. O Papa, que era um simples bispo de Roma, se torna aí o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo na terra, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, patriarca dos patriarcas, o sumo pontífice, que quando o Papa senta na cadeira de Pedro, ele fala ex cátedra, o que ele fala é lei, ele é infalível. E também se cria o dogma da infabilidade papal, que o Papa é infalível. 6. Infelizmente, nós também presumimos que os anciões são infalíveis. Tudo que eles falam da tribuna é Deus. O próprio padre dá a entender isso em sua fala, neste mesmo áudio, como já falamos. Também vai se criando o dogma da Assunção de Maria, que Maria subiu aos céus de corpo e alma, está sentada à direita de Deus intercedendo pelos católicos.
mais uma heresia, irmãos. 7. Outro ponto semelhante da CCB com a Igreja Católica, pois a CCB também cria seus dogmas, quando se deseja dizer algo que não pode ser provado pelas Escrituras, diz que Deus revelou, ou mostrou. E isso é falado para impedir qualquer que seja a crítica, ou ao contraditório, diz que Deus mostrou, e assim impedir margens para qualquer tipo de dúvida, mas de aceitação total, uma aceitação cega. Isso também é dogmas. Vale observar que a palavra de Deus nos ensina a conferir tudo o que o homem diz, com as Escrituras. Tudo que disseram que não tenha base nas Escrituras, devem ser colocados sobre dúvida. Mas esse dogma de que Deus revelou, Deus me mostrou, Deus nos fez saber, impede qualquer tipo de questionamento, dúvidas, análises e do contraditório. Isso é a inefabilidade criada em torno do ministério e do púlpito. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Veja que os bereanos, nessa parte das Escrituras, não recebiam qualquer coisa que era pregado, antes eles conferiam se realmente tinha base, ou seja, eles conferiam a pregação do homem com o que está nas Escrituras, e o pregador nesta ocasião era ninguém menos que o apóstolo Paulo, e por isso o próprio apóstolo os elogiou. Então fica aqui o exemplos para não confiar em qualquer um que se diz revelado, ou que prega qualquer coisa. Antes faça uma análise, se o que o homem diz está em harmonia com o que as Escrituras diz. E assim por diante, e vão mudando a doutrina. Agora, quem mudou? Porque mudou, vão ter que prestar contas a Deus. Está escrito lá no livro do Apocalipse que ai daquele que mudar um tio e uma vírgula do que está escrito na palavra. Sobre ele virão as pragas. Então, amados irmãos, e aí vão mudando a doutrina. Não vão dizer que o irmão Pedro pregou e disse, está dizendo que Deus, que os católicos não se salvarão. Tem muitos ali de puro e reto de coração que fazem caridade e praticam caridade, e mais do que os crentes, irmãos. Então Deus vai julgá-los pelas obras. Outra heresia terrível: ninguém será salvo pelas obras, mas pela graça que se dá pelo mérito do sacrifício de Jesus Cristo. A membresia da CCB criou esse mérito de salvação, porque não admite que pessoas de outras igrejas possam ser salvos pela graça, e por isso eles distorcem uma passagem das Escrituras em Apocalipse capítulo 19, dizendo que o julgamento pelas obras será um julgamento para a salvação, julgamento de absolvição. Isso é fruto de uma falta de conhecimento e humildade em reconhecer que a graça é maior do que se imagina, pois no próprio texto diz que só serão salvos as pessoas que tiverem um nome escrito no livro da vida, e não as que estiverem no livro das obras. Para estas, restam apenas o julgamento de juízo, que será um juízo condenatório. O texto diz que há um livro, que é um livro da vida, e há outros livros, que são os livros das obras, e todo aquele que não foi achado com um nome escrito no livro da vida, foi condenado. Ou seja, se o seu nome não estiver no livro da vida e estiver no livro das obras, você será condenado. Mas, a CCB, por não reconhecer que a graça está em outros ajuntamentos, mas que existem pessoas frutíferas na fé, como o próprio padre falou, eles criam esse tipo de salvação que é pura heresia. O próprio texto que citei já dissipa essas heresias, mas vamos fazer um raciocínio lógico.
Se fosse possível alcançarmos a salvação mediante as obras, não seria necessário Cristo vir para morrer, mas ele foi enviado, pois não existia possibilidade alguma de o homem ser salvo, senão mediante a obra redentora da cruz que produziu a graça de Deus. E aí vão mudando a doutrina. A doutrina passa depois pela igreja dos valdenses, dos nabatistas e assim por diante. Eles também vão mudando a doutrina. Depois a graça. E nesse meio também, irmãos do concílio, a igreja católica proibiu os católicos de lerem a Bíblia e mandou que queimassem todas as Bíblias. E só ficou um exemplar na Basílica de Pedro em Roma, guardado, porque foi queimada todas as outras para o povo não ler a Bíblia, porque se o povo lesse Bíblia, ia ver que a Igreja Católica é uma heresia. É uma igreja que não se encontra nos evangelhos, não pratica os evangelhos, não está na palavra de Deus. É uma igreja que foi criada para o inimigo reinar na terra com as suas heresias, com seus dogmas e com a sua doutrina. 9. Essa frase de que a Igreja Católica foi feita para o inimigo reinar na terra é o auge da ignorância, preconceito e sem noção bíblica. Vamos lembrar o ex-padre Pedro Laurenci, que se não fosse a Igreja Católica, hoje, nós seríamos pagãos, adoradores de deuses estranhos como é em outros países, como Japão, Índia, China e outros. Tudo que sabemos e aprendemos sobre Deus e a salvação, sabemos porque a Igreja Católica nos ensinou. Se não fosse a Igreja Católica, não teríamos a Bíblia, pois ela é obra e compilação dos monges católicos. Ao contrário do que o padre disse, a Igreja Católica não destruiu as Bíblias, isso é falácias e boatos, mas eles compilaram para reproduzir. As Bíblias eram compiladas à mão, com muito cuidado e minuciosamente. A Igreja Católica foi a guardiã da Bíblia Sagrada e muitos monges deram suas vidas para proteger a Bíblia da destruição na época da invasão islâmica, que tomou a Europa no período da Idade Média. A Igreja Católica é a primeira igreja e todas as demais igrejas cristãs são todas dissidentes dela, e a CCB é a que mais se aproxima dos moldes e métodos de crença da Igreja Católicas, com dogmas, falta de conhecimento bíblico, inefabilidade dos homens de ministério. A soberania dos anciões, conforme declaração do Estatuto, é a mesma infabilidade conferida ao Papa, e vale lembrar que essa nomenclatura de soberano só cabe a Deus, mas os anciões se auto-intitulam soberanos, o que é uma heresia. Essas críticas todas à Igreja Católica é igual a um filho de uma mãe viúva e pobre. Essa mãe sem estudo e sem conhecimento das coisas, trabalhou muito, lavando roupas para outras pessoas e faxinando casas, e não permitiu seu filho de trabalhar. Antes o sustentou e pagou os seus estudos e por fim, conseguiu formar seu filho. Então certo dia, seu filho, homem feito, culto e muito inteligente, graças aos estudos pago pelos calos das mãos da mãe, disse à sua mãe: "Vou embora dessa casa, você é muito burra e ignorante, faz tudo errado e eu não concordo com as coisas que diz." Então esse homem dá as costas à sua mãe e vai embora sem olhar para trás, e sem ao menos ser agradecido por tudo que sua mãe lhe fez. A Igreja Católica fez muito pelo cristianismo, e hoje se o Brasil é uma nação cristã e evangélica em sua grande parte, isso é graças à Igreja Católica Romana. Agora se você não concorda com suas crenças, práticas e dogmas, seja então, ao menos agradecido, e não atire pedras onde você bebeu leite racional.
Agradecido é o mínimo que podemos ser, pois está escrito na Bíblia. Colossenses capítulo 3, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então a Igreja Católica, ela está a serviço do diabo. Aí essa Bíblia já estava se decompondo, se estragando. Foi quando Deus revelou para um monge que na Alemanha tinha um padre chamado Martinho Lutero e que ele sabia falar as 4 línguas que a Bíblia foi escrita: o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Esse monge pegou a Bíblia, levou até o padre Martinho Lutero. Ele traduziu para o alemão. Quando ele acabou de traduzir, ele viu que a Igreja Católica não praticava 90 teses, 90 pontos de doutrina, vamos dizer assim. Ele pegou um burrinho, foi até Roma, pegou esses 90 pontos de tese, pregou na porta da Basílica de São Pedro e começou a anunciar a graça para o povo na Basílica, na Praça de São Pedro. Foram avisar o Papa que lá fora tinha um padre que estava ficando louco da cabeça, que estava pregando uma doutrina estranha à fé católica. O Papa mandou chamá-lo e disse para ele que se ele não se retratava, que ele ia para a fogueira. Deus se usando de um príncipe da Alemanha, da Baviera, que estava lá em Roma em visita ao Papa, libertou o padre Martinho Lutero, içou ele pelos muros do Vaticano, tirou ele e levou ele de volta para a Alemanha. Lá ele acabou de traduzir o Apocalipse e anunciou a graça para os alemães, e que quando ele deu por conta, ele viu que ele tinha dividido o mundo entre protestantes e católicos. Daí que surge a palavra protestantes, devido ao padre Martinho Lutero ter ido em Roma protestar contra aquilo que a Igreja Católica não praticava. 10. Esse é o momento em que esse homem, Pedro Laurencin, deixa evidente que nunca foi padre coisa alguma, pois mais uma vez, está enganado, e demonstra não ter conhecimento mínimo da história da Igreja Católica. Primeiro, o padre e professor, Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, na Alemanha, e não na Basílica de São Pedro, como diz o padre. Em segundo, o que Lutero adverte, é sobre as indulgências e nada tem a ver com doutrinas que a Igreja não praticava, como ele também afirma. Em terceiro, o Martinho Lutero não esteve na presença do Papa e nem foi chamado por ele. Como ele disse, Lutero estava na Alemanha e o Papa em Roma. Em quarto, Martinho foi convocado para ir a Roma, mas ele não foi pois temia por sua morte. Martinho Lutero não esteve no Vaticano e muito menos foi içado pelos muros. Não sabemos de onde esse suposto padre tirou essas histórias. Assim a graça foi se espalhando pela Europa, até chegar na Inglaterra com o rei Henrique VIII. Ele se rebelou com o Papa, e aí na Inglaterra se separou Igreja e Estado e existe a Igreja Luterana. Mas, irmãos, a Igreja Luterana e Anglicana também mudaram a doutrina e foram mudando. A graça depois chegou até a Igreja Batista, na Itália, com a migração de muitos batistas para os Estados Unidos para colonizar a América. Os batistas levaram consigo a graça, mas também na América eles mudaram a doutrina e foram mudando. Todas as vezes que o povo muda a doutrina, deixa de obedecer a doutrina, o Senhor se afasta. Depois a graça foi para a Igreja Metodista, da onde pertencia o nosso irmão Franciscon. Ele também foi metodista. E também mudaram a doutrina, o Senhor deixou os metodistas. Depois a graça foi para a Igreja Presbiteriana com o irmão Franciscon.
até o dia que o Senhor revelou para o irmão Franciscão que ele não tinha feito um concerto com Deus nas águas do santo batismo. Ele comunicou aos seus conservos a revelação que ele teve. Muitos presbiterianos, né, da igreja se converteram, batizaram nas águas, e depois muitos não creram, e o Senhor revelou para o irmão Franciscão, vocês conhecem melhor do que eu, que Deus manda ele para o Brasil. 11. Nesta fala, vemos que para o ex-padre, a graça é como a arca do testemunho de Israel, que é levada de lugar para outro. Para o Pedro Laurencin, conforme as pessoas executam determinados preceitos, dogmas, crenças e doutrinas, então a graça vem e pousa ali, e se permanecerem praticando essas doutrinas, ela permanece, mas se não praticarem mais, então ela sai e vai para outro lugar. Esse é um tipo de pensamento de pessoas exclusivistas, que acredita em seus méritos, que diminui a graça a práticas doutrinárias, credos e costumes. Essas pessoas se mostram frágeis e totalmente dependentes de um grupo religioso. Se um dia forem excluídas, perecerão, pois não têm fé suficiente para crer que apenas a fé no Senhor Jesus é suficiente para a salvação. A graça era para ter se frutificado nos Estados Unidos, mas eles não deram valor. Deus manda o irmão Franciscão para o Brasil. Aqui a graça encontrou uma terra fértil, como diz a palavra de Deus, que o semeador saiu a semear. Encontrou uma terra fértil e está dando frutos 100 por 1. É um resumo dos resumos, meus queridos irmãos. Mas vamos dar valor para este caminho santo, porque este caminho, ele não é de quem quer e nem de quem corre atrás dele, mas é de quem Deus usa de misericórdia e traz para este caminho santo. 12. Neste instante, mais uma vez, o suposto ex-padre diz que a CCB é o caminho santo, fazendo alusão à graça de Deus. Ele também não sabe que o irmão Luiz Franciscão voltou para os Estados Unidos e fundou outra igreja com mais de 30.000 congregações hoje, onde o Luiz Franciscão faleceu e onde toda a sua família faz parte até os dias de hoje. Também vale lembrar que os Estados Unidos é o país com o maior número de evangélicos do mundo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos da dispensação da graça. Ontem mesmo vieram algumas pessoas na minha casa perguntar para mim, mas os crentes, vocês é que são os eleitos? Vocês é que são o povo de Deus? Eu disse assim, nós somos os jambuzeiros, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. O povo de Israel, eles são o povo de Deus. Mas o inimigo cegou aquele povo e eles não creem em Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus em aramaico, né? Jesus o Messias. Através de Jesus, a graça foi aberta aos gentios e nós somos hoje os jambuzeiros. Quando o Senhor voltar e completar o número dos escolhidos, não somos nós, é os judeus, o povo de Deus. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, Satanás será solto e ele reinará nesta terra. Rogamos a Deus, irmãos, que nós já iremos para que o Senhor nos leve mediante as nossas obras, mediante a nossa obediência à doutrina, que nós subamos com o Senhor na volta do Senhor, porque os que aqui ficarem, Satanás irá reinar sobre a terra. Então vamos dar valor sobre este caminho santo, porque este caminho, irmãos, quem não der valor, e como muito crente que não deu valor para este caminho, hoje estão aí fora perambulando. E muitos dos que estão aí fora, o Senhor vai trazer para este caminho santo para dar glória a Deus e salvar o povo, irmãos.
Então, querida Irmandade, nós já estamos no final dos tempos. Eu não posso revelar muita coisa do que está para acontecer, irmãos. 13. Esse é o momento onde nós podemos ver o que realmente está nesse homem, alegando ter revelações de Deus. Ele carrega um desejo de profeta, mas não sabe que as revelações proféticas terminarão em João Batista. Pois antes de Jesus Cristo vir, Deus usava homens com dom de revelações e profecias, para anunciar a vinda do Messias e as coisas que sobre ele vieram. Mas vindo Cristo, cessado foi as revelações de profecias, pois Jesus tomou sobre si essa virtude e já nos deixou de antemão, revelados os acontecimentos futuros. Não há mais nada para ser revelado ou anunciado, pois Jesus já estabeleceu as revelações e as profecias. A nós agora, só nos cabe aguardar o cumprimento das profecias e promessas de Cristo. Essas pessoas que carregam sobre si tais sentimentos, e descarregar algo novo ou novas revelações, essas pessoas não estão na guia do Espírito Santo, mas falam por seus próprios sentimentos, carnal e maligno. Mas são coisas tenebrosas. Já estão aí guerras, rumores de guerra, tem um louco chamado Maduro, presidente da Venezuela, um ditador que vai declarar guerra ao Suriname, e aí o Brasil vai ter que entrar na guerra. Irmãos, a guerra já está praticamente nos nossos quintais. Então vamos dar glória a Deus, irmãos, porque só nos resta uma coisa: subirmos com o Senhor, irmãos, porque os que aqui ficarem, haverá um período de 7 anos de tribulações, mas está escrito lá no livro de Daniel que por o povo não aguentar o que ficar aqui, vai haver uma abreviação de 3 anos e meio, irmãos. Aí depois, querido, o Senhor volta novamente para este povo. Mas nos esforçamos. Eu perguntei para o Senhor: tem como ser santo? O Senhor me disse: santo só meu filho Jesus Cristo, mas podemos melhorar. O Senhor disse que nós podemos melhorar. Então vamos melhorar em tudo, irmãos. Que a graça e a paz de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Conclusão. Queridos irmãos e ouvintes, aqui termina a fala do suposto ex-padre Pedro Lourencin. Eu digo suposto, porque a falta de conhecimento em coisas básicas da história da Igreja, e visto como os padres estudam teologia por mais de 8 anos, nos remete a duvidar, como demonstrei neste vídeo. Há muitos faladores nesses últimos dias, que inventam histórias e testemunho, para chamarem a atenção e para fazer uma espécie de apologia à denominação. São manifestações humanas e fantasiosas. Alguns querem chamar para sobre si a glória humana, e outros querem fazer novos prosélitos da CCB, mas o certo é que, nenhum e nem outro estão sobre a guia do Espírito Santo de Deus, mas são motivados pelos seus próprios sentimentos e ambições. Nestes dias eu me deparei com áudios nas redes sociais com testemunhos fantasiosos e com explícita intenção de glorificar a denominação. Muito cuidado ao propagar esses áudios, pois se a intenção por trás desses áudios for humana, então você de alguma maneira está contribuindo para a glória humana e prestando um desserviço à obra de Deus. Pois como Jesus disse, é impossível você servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, pois, ou você glorifica a Deus, ou glorifica o homem, ou Deus, ou a Mamon, não dá para servir os dois. Fica aqui mais um vídeo do canal Conselheiro CCB. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho, para receber notificações de novos vídeos. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.